compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Bom, pessoal, dando sequência aí, a nossa aula, nós ainda estamos dentro do assunto de agregados. O que nós vamos tratar hoje aí com vocês? Entrega dos trabalhos, gráfico, né? Só a lembrança aí que tem que entregar hoje, né? Essa parte dos gráficos até a noite lá pelo próprio blog, né? Para entrega. E os assuntos dos agregados que nós vamos ver são os que estão listados. A parte de granulometria a gente encerrou com os gráficos, depois nós vamos voltar nos ensaios de laboratório. Então hoje nós vamos tratar aí de umidade, inchamento, a massa unitária, massa específica. Esses são os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui. Nossa aula hoje ela não vai ser muito longa, pessoal, mas ela tem um caráter de concentração bastante grande, que nós vamos falar sobre conceitos de umidade, inchamento, massa unitária, massa específica. Vamos trabalhar essa parte conceitual para que na próxima aula a gente faça os exercícios de fixação. Hoje eu vou me ater basicamente aí a questão teórica mesmo, conceitual. Então precisa de ter uma atenção e, obviamente, depois da aula, continuar estudando o assunto para a próxima aula a gente entrar nos exercícios. Nos exercícios, a parte matemática dos exercícios ela é muito simples, não tem dificuldade não. Mas é o conceito de cada item desse que é importante a gente saber, para que no problema proposto a gente saiba qual o resultado que nós estaremos buscando. Então, ao final da aula nós teremos uma avaliação aí para fazer a chamada, tá? Com relação a dúvidas, é só vocês habilitarem o microfone e me perguntar. Eu pelo chat eu não consigo saber porque na minha tela não está aparecendo o chat aqui. Então é só interromper a aula, fazer a pergunta, não tem problema. A gente tem que tentar interagir realmente melhor aí. Então, depois da nossa aula de hoje, eu pedi vocês que para a aula seguinte, que vocês revejam esses conceitos, né? A aula está sendo gravada, eu vou postar lá para vocês depois. Estudem novamente para que na próxima aula, com os exercícios, a gente tenha uma condição melhor de aprendizado. Então, nós terminamos na última aula com granulometria. Só vou dar uma repassada aqui com vocês, falando aí de agregados graúdos, né? Então a gente faz todo aquele ensaio de granulometria para a gente chegar nesse resultado, identificar qual tipo de agregado a gente tem. Se é uma brita 0, se é uma brita 1, se é uma brita 2, se é uma brita 3. E na norma, a 7211 e a 7225, ela estabelece para a gente qual que é a dimensão máxima e mínima para cada agregado na classificação. Então na norma não tem a 0, mas comercialmente a brita 0 varia de 4,8 a 9,5 milímetros. Vocês vão medir na régua, num paquímetro. A gente tira essas medidas, então a variação é essa. Para a brita 1, a variação de 4,8 a 12,5, brita 2, 12,5 a 25, brita 3, 25 a 50, brita 4, 50 a 76 milímetros, brita 5, 76 a 10 milímetros. Só para ter uma ideia aí, 76, 10 milímetros é 7 centímetros e meio até 10 centímetros. Esse é a brita 5. Então quando a gente faz lá a classificação e define lá o diâmetro máximo característico da brita, a gente quer determinar qual que é o diâmetro da brita que nós estamos selecionando. Esse diâmetro máximo da brita, o DMC, ele vai influenciar mais lá na frente, lá quando a gente estiver dimensionando o nosso concreto. E a escolha da brita também tem muito a ver com a relação das peças a serem concretadas, né? Então, tamanho das peças, a densidade de armadura. Por isso que a gente faz essa classificação
essa seleção de agregado graúdo. E com relação ao agregado miúdo, o importante dele na sua classificação é a classificação de finura dele. Então a gente determinou lá na granulometria, aprendeu a calcular o módulo de finura. E com o módulo de finura, nós temos aí para areia fina, o resultado dando o módulo de finura, que é o somatório das peneiras normais dividido por 100, dando entre 1,55 a 2,20, é areia fina, entre 2,20 e 2,90, areia média, 2,90 a 3,5, areia grossa. Mas com diâmetros menores que 1,55, ela ainda é areia, né? Até o 0,15 lá a gente sabe que é areia, mas fica fora da classe de utilização nossa. E quando é muito grossa, que é acima de 3,50, também fica fora da classe de utilização. Então a areia, quando é muito fina, fora da zona utilizável inferior, ou seja, areia muito fina, abaixo de 1,55, para as argamassas e para o concreto, a gente não utiliza. E a mesma coisa acontece com areia grossa, fora da zona utilizável superior, ou seja, acima de 3,5, a gente não utiliza no nosso dimensionamento do concreto. Então, visualmente, aí para vocês terem uma ideia, nós temos aí uma areia mais grossa e uma areia média. Só para vocês terem uma imagem, assim, visualmente, o que nós estamos falando, a diferença das areias. E cada uma tem uma propriedade e uma aplicação diferente. Bom, mas aí, visualmente, para vocês definirem aí, para ter uma ideia na palma da mão o que é cada uma, é mais no sentimento, né? Para classificar tem que passar pelas peneiras para a gente saber, mas só para ter uma ideia de dimensão. Brita 0 na palma da mão, vamos pegar a brita 4, brita 4 na palma da mão. Então olha a variação entre os agregados aí, brita 1, brita 2, areia industrial fina, areia industrial média. A areia industrial é o resíduo, né? É o pó de pedra, né? Que sobra, são peneirados também e é possível de ser utilizado em concreto. Bom, essa finaliza então a parte da classificação dos agregados. Nós vamos falar agora de outras propriedades dos agregados, aonde eu vou pedir para vocês atenção para os conceitos que nós vamos estar falando aqui. Então, imaginem vocês aí, nós temos aqui um monte de areia. Imagine que este monte de areia, esse volume desta areia que está aqui, ela é representado por esse gráfico, azul, laranja e amarelo aqui, onde estão distribuídos os grãos, que é a parte sólida. Nós temos umidade na areia, o azul representa a água, a parte de umidade, e o amarelo algum vazio que tem entre um grão e o outro aí. Então, isso tanto para a brita, para a areia, quanto para a brita. Imaginem a mesma coisa no caso da brita. Os grãos, o laranja seriam os grãos da brita, o amarelinho é o vazio entre uma brita e outra, e a água ou tiver de umidade nesse agregado. Então, essas são as questões que nós temos que analisar. Então, o gráfico representa um todo e ele pode ser separado. Claro que só a nível de estudo. Você tem uma parte sólida, você tem uma parte líquida, que é a umidade. Claro que aqui está representada sem escala, né? A umidade ela é bem baixa, numa areia, por exemplo, em torno de 5 a 10%. E tem o ar, que é a parte dos vazios. Entre um grão de pedra e outro, sempre vai ter um vazio. Só que isso tudo representa um volume, que é esse volume que vocês estão vendo aqui, o volume da brita e o volume da areia. Então, o que nós vamos ter que analisar? Um indicador que a gente tira disso tudo é a umidade. Por conta da umidade, a variação do volume, né? A umidade, por exemplo, na areia faz com que a areia se altere o seu volume. A areia ela incha. Aparentemente ela tem um volume maior. O volume real continua o mesmo, mas com umidade a areia ela incha. Então, uma coisa que eu tenho que
estudar, porque o inchamento da areia vai me alterar a minha análise com relação ao volume. Quando eu vou medir meu concreto, a quantidade de areia, ou uma argamassa, a quantidade de areia em volume, eu tenho que saber qual que é a umidade da areia e quanto que ela incha frente àquela umidade. Então é um item a ser avaliado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E volumes reais e volumes aparentes. Então esse aqui é que gera mais conflito no nosso pensamento aí, ó, são a questão dos volumes. Então eu tenho um volume que ele é real e um volume aparente. O que é o volume aparente? O volume aparente seria o que a gente está olhando aqui, ó. Aparentemente é o somatório da parte sólida, a parte líquida e entre os vazios que tem o ar, este é um volume aparente. Então, sim. Então, voltando aqui, e o volume real? Para nós, o volume real é somente a parte sólida. Se eu estivesse dividindo aqui, ó, meu volume real deste material, ou desse, o que eu estiver analisando, seria uma porção bem menor do volume aparente. Isso é que a gente tem que fundamentar bastante o conceito, para que na hora da prática de dimensionamento de concreto ou na aquisição dos insumos, a gente tem que saber se a gente está tratando de volume real ou volume aparente. Ou seja, o volume aparente é o somatório de tudo que está na amostra que a gente está olhando. Então aqui tem sólidos, tem umidade e tem ar. Então, e o volume real? O volume real é como se eu separasse cada grãozinho deste aqui e conseguisse medir, vou ter um volume real que vai ser sempre menor do que o volume aparente. Então isso é um conceito que nós temos que fundamentar bastante na nossa cabeça para a gente continuar o nosso estudo. Então falando um pouco aí sobre a umidade, gente. Então no concreto e na argamassa, a gente usa o nosso aglomerante, é o cimento Portland. Ele é que faz a colagem, aglomera os materiais, que cola a brita junto com a areia, né, dá aquele volume, é um aglomerante. E a reação química do cimento é através da hidratação com a água. Porém, na mistura que a gente faz de concreto e de argamassa, somente 12%, em torno de 12%, da água da mistura é que são necessárias para fazer a reação química do cimento. A outra parte, né, os outros percentuais aí que estão faltando, eles são importantes para a mistura, para dar trabalhabilidade, que com 12% só de água eu não consigo misturar o meu material, eu preciso de mais água para mistura. Porém, somente 12% que entra na reação química do cimento. E o que acontece com esse restante? Esse restante, durante o processo de fabricação e aplicação da argamassa e do concreto, ela serve para dar trabalhabilidade. Porém, quando começar o processo de cura da argamassa e do concreto, essa água ela vai esquentando, ela vai evaporando e no lugar da água que existia, viram vazios. Então, primeiro ponto para a gente imaginar, se eu só preciso de 12% e o restante vai embora, e o que vai embora vira vazios, então a quantidade de água ela é muito importante. Então, e esses vazios, quanto mais vazios, mais frágil eu vou ter meu concreto, ou seja, o vazio vira um poro, e esse poro traz fragilidade para o concreto e para a argamassa. No caso da argamassa, a gente tem menos problema, porque a argamassa não é estrutural, mas no caso do concreto teria problema. Então, uma coisa importante para a gente ressaltar aí, ó, se faltar água, né, para reações químicas, com o cimento não se completarão e restará o cimento anidro, ou seja, cimento não hidratado. Se tiver água em excesso, né, se na minha mistura eu uso água a mais, além do necessário,
O que evaporar vira poro, vai deixar vazios e através desses vazios que vão entrar agentes nocivos à estrutura. Por exemplo, pode entrar água depois no concreto e atacar a armadura, íons de cloro ou um tipo de sal que existe no ambiente. Então, se tiver água em excesso, a evaporação posterior deixará vazios capilares na massa, por onde futuramente entrarão elementos nocivos à estrutura, como água, gás carbônico, gases sulfurosos, que contribuirão para a deterioração do concreto. O próprio CO2 da atmosfera começa a entrar nos poros, vai diminuir a vida útil da argamassa e do concreto. Então a água presente no agregado, ela se torna então uma coisa importante. Se a água ela é um fator decisivo para nós e o agregado naturalmente vem com umidade, eu não tenho como eu tirar a umidade da areia a não ser que eu levar esse material para uma estufa e secar. Só pelo fato dela estar exposta no pátio da obra ou no pátio da concreteira, a umidade que tem relativa do ar vai estar presente na areia. Então a água presente nos agregados e a água de amassamento possui muita influência. Se a água é importante, eu tenho que considerar a água que está presente no agregado. E como que eu descubro essa água que está presente no agregado? Então eu preciso de fazer um ensaio para me descobrir qual que é a umidade que tem no agregado. Então, o que vai ser a umidade? Então, em números. Bom, então o ensaio ele é relativamente simples. Eu vou passar para vocês alguns vídeos de 3 métodos de avaliação de umidade. Vou passar mais adiante. Mas, resumidamente, o que é a umidade? Então, tem essa fórmula aí, ó. Os agregados em obra são normalmente guardados ao ar livre. A areia traz sempre consigo uma certa quantidade de água, menor em épocas de estiagem, porém muito considerável em época de chuva. Na obra a gente não tem como cobrir, fica inviável, né, cobrir essa areia. Lá no pátio da concreteira fica inviável cobrir a areia e deixar ela sempre sequinha. Então, se choveu de manhã, eu tenho umidade. Bateu o sol, a água evapora, eu altero a minha umidade. Choveu de tarde novamente, a umidade na areia, por exemplo, ela está sempre alterada. E como a água é um fator importante, eu tenho que saber qual que é a umidade que está naquele material. Então o que eu faço? Eu tenho que pegar a minha amostra, que é o MH aqui, ó, é a massa do agregado úmido, eu peso a minha amostra, uma porção, pego lá 1 kg de areia, por exemplo, peso ele úmido, pego essa amostra, levo para uma estufa, vou mostrar esses ensaios para vocês, nós vamos fazer inclusive no laboratório, mas eu vou mostrar em vídeo hoje para vocês. A gente leva para uma estufa, na estufa esse material vai secar, então a umidade vai ser a relação entre a diferença da umidade úmida menos a umidade seca, dividido pela massa seca, vezes 100. Então, ó, MH é a massa, é o peso, vou lá na balança e peso. É a massa do agregado úmido. Então, o meu material que está no pátio da obra, no pátio da concreteira lá, eu pego a amostra, levo na balança, peso, e pego essa mesma amostra, levo numa estufa, por exemplo, um método de secagem, seco e peso novamente. Quando eu levo para a estufa, a água vai evaporar, então eu vou ter somente material seco. Então aquele material seco é o material sem água. E a minha umidade é a relação da água que eu perdi, que evaporou, dividido pelo material seco, que é essa conta aqui, ó. A massa úmida menos o material seco é a água que evapora. Então é a quantidade de água que evaporou, dividido pela massa seca, vezes 100. Então, a influência da umidade da areia para argamassas e concreto. Se minha água ela é importante, eu falei para vocês que ela é importante, e quanto mais água no concreto eu tiver, mais frágil ele vai ser, então eu tenho que saber qual é a quantidade de água que eu tenho na minha areia.
Por exemplo, aí, mais visualmente para vocês terem uma ideia, se eu preciso de 100 litros de água na minha mistura de argamassa ou de concreto, se eu tenho água, aí eu vou lá e meço essa água e eu somo com a água que está na areia, então eu não vou estar usando os 100 litros de água, vou estar usando os 100 mais a água que está na areia. Então o certo é eu saber qual que é a água que está na areia e abater da água da mistura, porque já existe água na areia, é a umidade que está lá. Então essa alteração de água influencia na resistência tanto das argamassas quanto do concreto. E alteração do volume da areia no caso do inchamento. Quando eu estou medindo a minha areia em volume e ela está úmida, aquele volume que eu estou medindo ali, ele é um volume aparente. Então ele vai me alterar na minha relação de consumo. Então eu preciso de saber essa umidade, é mais uma coisa importante para saber. Queria que vocês ficassem bem tranquilos quanto a isso, depois vocês vão ter que repetir o entendimento do conceito, vocês vão estudar. Com os exercícios que nós vamos fazer na próxima aula, vai se tornar mais simples a visualização de tudo isso, tá? Fiquem tranquilos. Então, um outro item aí com relação à umidade. Tem que sempre, essa massa que está aqui, ó, ela é um grão, né? E o vazio, o grão, são os poros. Essa aqui, ó, seca na estufa. Quando eu levo minha areia, por exemplo, para secar lá na estufa, a água vai evaporar todinha, então eu tenho certeza que não tem água nem na superfície do grão e nem internamente do grão, porque os grãos também eles são porosos. Então, isso é a seca em estufa. Quando eu tiro esse material da estufa e ele está no ar livre, a umidade presente no ar vai começar a penetrar nos poros. Então, aqui começa a ter água no nosso agregado. Ou o material absorve essa água. Quando esses poros estão completos, ou seja, não existe vazio, não tem ar, eu já estou com ele totalmente úmido, é o que a gente chama de superfície saturada de superfície seca. Então, meu material está saturado, não tem como entrar mais água, porém, a superfície dele está seca. E, por último, a gente tem a umidade ou a saturada. A saturada eu tenho os vazios, antes que era vazio completo de água, e a superfície do meu agregado também vai estar úmida. Então, existem diferenças de situações de umidade e, consequentemente, a densidade da areia altera em cada fase dessa aqui. Quando ela está totalmente seca, quando ela está seca o ar, com saturada a superfície seca e umidade ou úmida ou saturada. Então são coisas diferentes e pode ser que o nosso material esteja em cada uma dessas fases aqui. Então isso é importante de eu saber. De novo aí, ó. O que é umidade? Ó? Umidade é a massa de água presente no material, no minha amostra, dividido pela massa do material seco, vezes 100. Que a fórmula que eu mostrei anteriormente para vocês é essa que está aqui, ó. Massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca vezes 100. Massa úmida menos massa seca é a água que evaporou. Então, por isso que aqui está MW, que é a massa da água. Então, ó, MW é o peso da água contido no agregado, ou seja, eu tenho que descobrir quanto de água que eu tenho no agregado. Massa seca é o peso do agregado seco. E a massa úmida é o peso do agregado úmido. Então é muito simples, a parte matemática do cálculo de umidade ela é muito simples. O conceito de cada item desse é que vocês têm que tentar absorver. E como que eu meço essa umidade na prática, né, para me descobrir? Então eu tenho 3 métodos para fazer, os principais. E eu tenho o método da estufa, eu pego o material úmido, peso e levo para a estufa, depois que secar, peso novamente. Eu tenho o método da frigideira,
que é um aquecimento no fogo, é utilizado, por exemplo, em obra no campo, obra de estrada que precisa, em obras onde eu não tenho condições de ter uma estufa. A maioria das obras não tem estufa, é muito raro a gente ver. Então, se precisar de medir a umidade da areia, é o ensaio da frigideira. E existe o método SPEED, que é um equipamento onde a gente coloca o material dentro do equipamento e lá quebra uma ampolazinha de carbureto, faz uma reação química, gera uma pressão dentro do equipamento e esse equipamento vai dar a minha relação de umidade. Eu vou mostrar para vocês os 3 métodos aí. Então, o método da estufa. O que eu tenho? Qual é o ensaio que eu faço? Como que eu faço? Então, eu tomo uma quantidade de material úmido e determino a sua massa. Pego o material, por exemplo, vou lá no monte de areia, está lá no meu pátio, pego 1 quilo ali, peso. Pesei, deu 1 quilo. Levo esse material para a estufa, a 100 graus, entre 100 e 110 graus Celsius, por algumas horas. A partir de 100 graus, a água já ferve e evapora, né? Então, depois pesa-se novamente o material. Então, se a água evaporou, eu vou ter o peso do material seco. E aplica a expressão. A fórmula vai ser a mesma para todos os métodos. Então, massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca vezes 100. Vou mostrar para vocês aqui agora um videozinho de como é feito este ensaio na estufa. Neste vídeo, vou executar um ensaio para determinação de umidade pelo método da estufa. Para a realização deste ensaio, foi utilizada a norma NBR 6457-1986. A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é a seguinte. A amostra de uma amostra Tá travando muito aí, tá travando muito. 0,01 gramas. Tá muito rápido o vídeo? Tá travando muito ele. De todo mundo que está travando ou só do colega que está travando? Vou voltar ele aqui. Ver se eu consigo diminuir a velocidade dele. Eu estou no cabo aqui na internet, eu acho que está tranquilo aqui para mim. O áudio tá bom, mas o vídeo tá travando. Vou tentar diminuir a velocidade dele aqui. É 2 minutos só de áudio. Vou executar um ensaio para determinação de umidade pelo método da estufa. Para a realização deste ensaio, foi utilizada a norma NBR 6457-1986. A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é a seguinte. Uma amostra de solo, balança com precisão de 0,01 gramas, peneira de 120 mesh, grau com pistilo, a estufa capaz de manter a temperatura entre 60 e 65 graus e 105 e 110 graus Celsius, cápsulas metálicas com tampa, dessecador, pinças metálicas e espátula. Primeiro, deve-se preparar a amostra de solo. Para isso, vamos pegar uma quantidade de material e destorrá-lo e colocá-lo no estado fofo. Depois, deve-se pesar cada cápsula com tampa vazia e anotar os valores como sendo M3 e também adicionar cerca de 5 gramas em cada cápsula e anotar o valor da cápsula mais a amostra mais a tampa como sendo M1. Agora, vamos colocar as amostras na estufa, estampá-las e deixar durante 24 horas. Após as 24 horas, retire-se as amostras da estufa e as coloque em um dessecador até atingirem a temperatura ambiente. Em seguida, pesar a amostra mais a cápsula e a tampa novamente e anotar este como sendo M2. Para determinar o teor de umidade, utilizaremos a seguinte expressão. H igual a M1 menos M2 sobre M2 menos M3, isto vezes 100. Sendo H, teor de umidade, em porcentagem, M1, massa do solo úmido, mais a massa do recipiente, em gramas. M2 igual a massa do solo seco, mais a massa do recipiente, em gramas. M3, massa do recipiente, também em gramas. Por fim, calcule
Bom, pessoal, esse foi um ensaio aí, deve ter travado um pouco aí para vocês, de umidade pela estufa. No vídeo aí ele fez de um solo, mas é o mesmo ensaio que a gente faz para areia. Depois eu vou disponibilizar o vídeo lá para vocês, vou tentar disponibilizar pelo menos o endereço do YouTube lá onde que tem esse vídeo, aí para vocês reverem na internet de vocês com mais tranquilidade. No caso do vídeo aqui, ele apresentou M1, M2, M3, ele criou nós estamos chamando de MH e MS, que é massa úmida e massa seca. Ele criou lá no vídeo o M3, que é o peso da vasilha que ele está calculando, né? Então ele pesou, na verdade, a vasilha somando o recipiente. Então ele está levando em consideração o recipiente. E no ensaio, no laboratório, nós vamos fazer essas contas, vai ser mais tranquilo para vocês observarem. O próximo ensaio de umidade é o método da frigideira, e é uma frigideira mesmo. A fórmula é a mesma, ela não altera, massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca vezes 100, onde eu pego uma amostra úmida, peso, coloco ela na frigideira durante algum tempo, não pode deixar ela calcinar, a água vai evaporar, aí ela tem a massa seca. Então aí eu entro na formulazinha da umidade e ela vai me proporcionar qual que é a umidade. Essa umidade sempre vai ser em percentual, 10%, 5%, 3%, é assim que vai se dar a umidade. Nos exercícios vocês vão conseguir fixar melhor. Vou passar também aqui para vocês como é que é feito esse ensaio. É 2 minutos só de vídeo também. Neste vídeo, iremos demonstrar como se obter a umidade de amostras de solo. Este ensaio, conhecido como método da frigideira, é muito fácil e prático de ser utilizado, pois necessita de poucos equipamentos e é obtido de maneira muito rápida. É muito comum a utilização deste método em canteiros de obras, pois necessita de poucos equipamentos. É utilizado, por exemplo, para a obtenção da umidade da areia, a ser utilizada em argamassas e concretos, pois assim podemos recalcular o traço do concreto através da umidade da areia. Para o ensaio, utilizaremos os seguintes materiais: uma frigideira comum, um fogareiro e um botijão, uma fonte de calor e a amostra de solo que a gente deseja. Essa amostra foi peneirada em uma peneira de 4,76 milímetros e utilizaremos uma balança. O primeiro passo do experimento é pesar a frigideira. A gente obtém o seguinte valor. Em seguida, adicionaremos 50 gramas da amostra de solo na frigideira. Após adicionar 50 gramas da amostra de solo na frigideira, iremos aquecer por aproximadamente 15 minutos no fogareiro. Para o aquecimento homogêneo, temos que mexer a nossa amostra. Após o aquecimento e a resfriagem, espera-se que toda a água da amostra tenha evaporado. Vamos agora então levar a amostra para a balança e obter assim a massa de solo seco. Com isso, após obtermos a massa de solo úmido e a massa de solo seco, podemos obter a massa de água através da equação. Massa de água é igual a massa de solo úmido menos massa de solo seco. A massa de água é igual então à massa de solo úmido, que é 49,38 gramas, menos a massa de solo seco, que é 37,68 gramas, dando um valor de 11,7 gramas de massa de água. Com isso, através da fórmula massa de água dividindo pela massa de solo seco vezes 100, obtemos a umidade do solo. A massa de água encontrada foi de 11,7 gramas, dividido pela massa de solo seco, que foi de 37,68 gramas, vezes 100, obtemos um valor de umidade de 31,05% para a nossa amostra de solo. Como foi mencionado inicialmente, o método da frigideira é bastante utilizado. No entanto, ele não é muito preciso. Por isso, utilizamos a seguinte equação de calibração do método da frigideira com o método da estufa. Essa equação é obtida de um trabalho da professora Andréa Corrêa, do Departamento de Engenharia da UFRGS. A umidade da estufa é igual a 0,9778 vezes a umidade da frigideira
Bom, pessoal, esse aí é o método da frigideira. Se vocês observarem lá na fala dele, obviamente não é um método mais adequado. Existem falhas nesse método, mas é perfeitamente utilizado. Tá? Você não consegue atingir a umidade total seca, você acaba correndo o risco de queimar o material que você está, calcinar o material que você está analisando. Mas é utilizado principalmente em obras aí. Aí é da frigideira. E por fim é o método do speed, que é um equipamento. Vou mostrar um videozinho também para vocês. É um equipamento, é um vidro de alumínio, onde você bota a sua amostra do solo, lá dentro. Dentro desse material aqui vem umas ampolazinhas, esse aqui é carbureto, e você coloca umas esferas metálicas e fecha. Aí essas esferas metálicas vai quebrar essa ampola, e essa ampola em contato com a água que está presente no solo úmido vai provocar uma reação química, vai gerar uma pressão aqui dentro, e esse relógio que a gente chama de manômetro, ele vai dar uma medida aqui, vai dar uma leitura. Essa leitura ela é correlacionada numa tabela, aí você tira a umidade direto. Aqui, nesse caso aqui você não faz a conta, a umidade ela já vai ser dada direto pelo valor do manômetro relacionado na tabela lá. A gente também pode fazer esse ensaio no nosso laboratório aí, quando a gente voltar nós vamos fazer. Vou passar aqui também para vocês o videozinho de como que é feito, só para vocês terem uma ideia. Este é um método de determinação da umidade do solo chamado speed test. Ele deve ser realizado em campo, porém aqui para demonstrar para vocês a gente vai realizar ele no laboratório. Os materiais utilizados são balança, que aqui a gente vai utilizar de precisão, mas em campo pode ser utilizada essa balança, ou essa balança digital, a garrafa com o manômetro, que fecha hermeticamente, a ampola de carbureto que irá reagir com a umidade do solo, 2 esferas de aço, um recipiente para colocar o solo e uma estátua para colocar o resto da garrafa, e o solo. Este é o kit utilizado para o método speed test. Para iniciar o teste, é importante fazer uma análise visual da umidade prevista do solo, para você colocar uma quantidade de solo que tem uma umidade que vai conseguir reagir com o carbureto dentro da ampola. Para fazer essa análise, você pode pegar uma quantidade de solo, apertá-lo e ao abrir, ele tem que estourar facilmente. Esse solo é possível ver que não fica torrado em grandes pedaços. Então a umidade prevista é de 10%. Vista a tabela, você coloca 20 gramas de solo para fazer o teste. Então, utilizando um recipiente, a gente está na balança e tenta colocar 20 gramas de solo dentro do recipiente. Pesadas as 20 gramas, você coloca as 2 esferas de aço dentro da garrafa. A gente vai testar as 20 gramas de solo. Após as 20 gramas de solo colocadas dentro da garrafa, com bastante cuidado, colocar a ampola de carbureto que não pode quebrar enquanto a garrafa estiver aberta, pois o gás que ela libera é tóxico. Aí se tampa a garrafa. E o princípio do teste é a reação química entre a água presente no solo e o carbureto de cálcio presente dentro da ampola. Após fechar bem a garrafa, deve-se agitar para quebrar a ampola de carbureto que está aqui dentro. Após quebrar e esperar a reação acontecer, se faz a leitura do manômetro. Após conferir a leitura do manômetro e correlacionar com o peso de amostra utilizado, olhando na tabela, foi possível ver que esse solo tinha 1,5% de umidade em relação ao seu peso seco. Após a realização do teste, deve-se tomar
Bom, gente, esses aí são os 3 testes, ensaios de umidade que é possível ser feito. Existe um outro ensaio de umidade para pequenas quantidades de material. É uma balança que ela aquece o material até que ele vai secando na própria balança e você tira a pesagem do material seco lá também. A gente pode fazer isso quando no retorno nosso do presencial, a gente pode fazer esse outro ensaio. Bom, então percebem vocês que a umidade é um fator importante nos agregados que a gente tem que descobrir. Então é um assunto a ser estudado, tá? Então não é deixado de lado não. Então a umidade que está no agregado para nós que vamos desenvolver concretos e argamassa é importante. Então um exemplo aí só para vocês saberem como é que faz a conta aí, ó. Então, determine a umidade da areia para os dados levantados no laboratório, onde o processo de secagem utilizado foi por intermédio da estufa. Então, ele já está falando para nós que esse ensaio foi feito através da estufa. O material ficou secando por 24 horas a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, quais são os dados? Peso da amostra natural, ou seja, antes de levar para a estufa, descontando o peso da cápsula, né? Quando a gente vai pesar, a gente tem que sempre abater o valor da vasilha que a gente está usando para pesar. Então, na medida lá deu 83,5. O peso da amostra seca na estufa ficou lá 24 horas, pesou, então ela está mais leve. A água evaporou 79,3. Então, qual que vai ser a minha umidade? A minha umidade vai ser o 83,5 menos o 79,3 dividido pelo peso seco, que é o 79,3 vezes 100. E essa conta aqui, ela vai me dar 5,3%. Então, a matemática, ela é muito simples. Então, o que a gente precisa de ter é o conceito bem fixado na nossa mente. Então, falando de umidade, era isso que nós tínhamos para falar de umidade e vamos complementar com os exercícios na próxima aula. Uma outra propriedade importante que que a gente precisa de analisar é com relação ao inchamento da areia. Então, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, eu tenho aqui uma areia seca, umidade de 3%, ou seja, do peso dela 3% é água, e uma com umidade a 6%, ou seja, a água presente é 6% do peso. A quantidade inicial desse material, ela era a mesma. A partir do momento que a gente vai acrescentando água até um determinado limite, a areia começa a expandir. A água expulsa os grãos, né, bota uma distância entre um grão e o outro, ela começa a expandir. Então, se a gente secar os 3 materiais aqui e levar na balança, os 3 em massa vai dar a mesma coisa. O que está variando aqui é seu volume. E esse volume ele varia por conta da umidade. Não que quanto mais úmida, maior vai ser o volume. Esse volume vai crescendo, porém chega uma determinada umidade que aí é o contrário, aí ele começa a cair, o gráfico ele diminui a curva. Então veja bem como é importante eu saber qual que é a umidade da areia e qual que é o grau de inchamento dela. Porque se eu estou fazendo a minha medida lá na obra em volume e o volume real de todos esses materiais aqui ele é o mesmo, o aparente é que é diferente, eu posso estar incorrendo em um erro de medida lá na minha obra. Então esse conceito do inchamento da areia também é um conceito importante da gente fazer, entender. Então vamos entender aqui como é que a gente faz. O inchamento é o aumento de volume que ocorre numa quantidade de agregado miúdo. Isso não acontece na brita, no agregado graúdo, só vai acontecer no agregado miúdo. À medida que ela é misturada homogênea com a água. Então eu tenho um material seco, nessa imagem do lado aqui, vou ampliar ela para vocês verem melhor. Eu tenho um material seco e nesse material seco eu vou adicionando água
a água vai criando um espaçamento entre os grãos. Então, aparentemente, ela está alterando o seu volume. O volume dela aparente, ela está alterado. Porém, o volume real, inicial, ele é o mesmo. Então, existe uma diferença. Então, a gente faz essa medida num recipiente que ele é graduado, tem as medidas, a gente faz a leitura inicial e depois faz a medida da leitura final. Então, a gente vai fazer esse ensaio no laboratório também. Então, a areia úmida, ela vai crescendo de volume. A medida, aqui é o gráfico que a gente faz com relação à umidade da areia. A gente vai acrescentando água na areia aos poucos e vai marcando. Eu tenho aqui o inchamento, que é quanto ela cresceu, e tem o teor de umidade. Então a gente vai aumentando de 5, 10, 15, 20. Então você vê que ela vai crescendo, ela vai aumentando de tamanho, ela vai inchando. No caso aqui eu estou na linha da areia grossa. Ela vai inchando e chega a uma determinada umidade, entre 5 e 10% de umidade, aí ela volta a diminuir do seu volume natural. Então isso é diferente para a areia grossa, média e fina. Não acontece da mesma maneira. Então por isso a necessidade de fazer o ensaio. Veja aqui vocês, vamos pegar essa linha aqui para entender melhor. Essa é a linha da areia fina. Então aqui está acrescentando no eixo horizontal a umidade. Então com 5% o inchamento chegou a quase 40%. 5% de umidade no seu volume, ela aumentou quase 40%. Então com 10 ela já diminuiu, com 15 ela vai diminuindo, com 15% ela pode estar aqui, em torno de 30%. 15% de água, 30% do volume. Então esse é o gráfico que demonstra, esse é feito no laboratório, que a areia realmente ela incha com a umidade. E essa variação de volume, como na obra, repetindo, na obra a gente faz a medida em volume, então tem influência. Quando o meu concreto ou minha argamassa vem de uma central de concreto, as centrais de concreto mais modernas, elas não pesam em volume, elas não fazem a medida dela por volume. A quantidade de concreto que eu peço, ela vai medir tudo em massa. Vai medir a areia em quilos, vai medir a brita em quilos, o cimento em quilo e a própria água vai medir em quilos. Mas só que na obra eu não tenho balança. Então na obra eu faço por volume. E então aí a gente percebe que o volume tem interferência. Então por isso que é uma propriedade importante da gente conhecer da areia. O exercíciozinho aí, é simples. O que eu faço? Determine o inchamento da areia baseado nos dados obtidos no laboratório. Então qual que é o dado no laboratório? No primeiro, com a areia seca em estufa, eu medi, ela deu um indicador de 1. Eu fui lá e acrescentei 5% de água nesse material, ela deu uma medida de 1,35. Então, qual que vai ser meu inchamento? Meu inchamento I vai ser igual ao meu volume inicial, meu volume final, que é o volume úmido, quando ela está úmida, 1,35, menos volume inicial, que é o volume seco, que é 1, dividido pelo volume seco. Sempre a gente faz a conta sobre a massa seca e volume seco, dividido por 1, vezes 100. Meu inchamento nesse caso aqui está dando 35%. Então, duas coisas importantes que nós já vimos conceitualmente hoje. Vimos que a umidade, ela é, por si só, por conta da quantidade de água, ela é um item importante, e a umidade influencia no volume, ou seja, o inchamento. O inchamento também é uma outra... Sim. Pode repetir essa fórmula aí, por favor, porque eu não entendi direito. Então vamos lá, vou voltar aqui. O que é meu inchamento? O que é o meu volume úmido? O VH é o meu volume úmido. Ou seja, como é que eu ensaio no laboratório? Eu pego minha areia seca, está aqui, um exemplo, e ponho num recipiente que ele é graduado,
tem as medidinhas lá e eu vou fazer a leitura. Enchi o vasilha aqui, a minha leitura deu 1, com material seco, areia seca em estufa. Aí eu vou acrescentando água. No caso do exemplo aqui, eu acrescentei 5% de água. Então, se deu 100 gramas aqui, 5 gramas de água eu coloquei nela aqui. E misturo e coloco no recipiente de novo. Então, eu tenho duas leituras. Ó. Aqui, uma leitura quando ela estava seca e aqui uma leitura com ela úmida. Então, qual que é o cálculo? É a relação entre a diferença da medida dela úmida, o 1,35, vou lá, leio no aparelho, no meu vasilhame lá, na minha proveta, vai estar lá registrado, vou ler visualmente, 1,35, menos quanto que eu li, anotei no seco, foi o menos 1, que é o volume, o VS, volume seco, e divido pelo volume seco, porque a relação sempre é com relação ao material seco. A umidade é com a massa seca e o volume também com o volume seco. Então, volume final menos o inicial, dividido pelo inicial aqui, vezes 100. O 100 para transformar em percentagem. Essa conta aqui vai me dar 35%, que é 1,35 menos 1 dá 0,35, dividido por 1,35, vezes 100, 35%. Consegui responder aí? Sim, obrigado, valeu. Então duas coisas importantes que nós vimos aí, que é a umidade e o inchamento da areia. Isso para nós que estuda materiais é importante saber. Então, pessoal, outro conceito importante para nós, e é o que gera mais problema no nosso entendimento, é sobre os volumes. Porque todo material eu vou precisar de saber qual que é a densidade do material, a densidade dele aparente, a densidade dele real, né? A massa unitária e a massa específica. Então vamos de novo aqui imaginar esse monte de areia. O que tem nesse monte de material aqui? Ele gera um volume que eu posso medir. Pego esse material, boto numa vasilha graduada e consigo medir qual que é o volume dele. Meço esse volume. Só que qual é o volume que eu estou medindo? Eu estou medindo o material, a umidade que está nele, eu estou medindo os vazios que tem nesse material e estou medindo o próprio material, a parte seca. Então, eu estou medindo este volume aqui, ó. Esse gráfico representa, por exemplo, esse volume desse material. Este volume que eu estou medindo aqui, ele tem ar, água e sólidos. Então, na verdade, eu estou medindo um volume que eu chamo de volume aparente. Não é um volume real, é um volume aparente. Esse conceito ele é muito importante da gente separar, porque eu preciso uma hora do volume aparente, mas vou precisar em outro momento do volume real do material. Então, eu preciso saber quando é aparente e quando é volume real. Então, quando eu estou medindo assim, visualmente o material, qualquer que seja um material graduado, uma vasilha que eu consiga medir, ou uma caixa, se eu fizer um caixote de 1 por 1 por 1, dá 1 metro cúbico, e encher ele de areia, aparentemente vai ter 1 metro cúbico de areia. Por quê? Porque na areia tem vazios e tem água, tem umidade. Então, e tem o inchamento da própria areia, que altera o volume também. Então, na verdade, eu acabo medindo um volume aparente. E eu preciso saber disso, porque senão eu posso estar usando quantidades erradas na minha mistura. Bom, para que eu preciso dos volumes aparentes? Porque eu preciso de determinar qual que é a massa unitária do material. Eu vou dar o conceito agora aqui e na próxima aula nós vamos fazer vários exercícios que nós vamos matar esse conceito. Então o que é? É a relação entre a massa de uma certa quantidade de agregado pelo seu volume aparente. Isto é, inclui-se agora no volume os vazios internos e os vazios entre os grãos. Então o que é a massa unitária? Que é esse Rhozinho aqui, ó, Rho
AP, ρ aparente, ó, massa unitária do agregado em quilos por metro cúbico, por exemplo. É a massa do material, né, dividido pelo volume aparente. Então eu pego o material, vou lá na balança, peso esse material e meço qual que é o volume. A relação entre a massa e o volume é a minha massa unitária. Então o MA aqui, AR, é a massa do recipiente mais o agregado, né, porque eu estou pesando também o meu recipiente. E o meu MR é a massa do recipiente vazio. Então, na verdade, eu preciso da massa do material. O que vocês têm que ter em mente é isso. Qual é a massa do material? Quando eu vou para a balança, eu estou pesando o material e estou pesando a vasilha que eu estou usando também. Então, por isso que eu tenho que descontar essa vasilha. Agora, o volume é um volume medido. Eu vou lá e meço esse volume, porém, é um volume aparente. Voltando no slide anterior, eu estou medindo o volume dos sólidos, da água e do ar. Bom, então isso é a massa unitária. Agora o outro conceito é da massa real. Tá? O que é a massa real? Ó, nós temos aí, para vocês terem uma ideia, ó, um monte de ampliado, bastante ampliado de areia grossa. Então, olha como que ficam os grãos. Os grãos, aqui está muito ampliado. No microscópio foi muito ampliado. Os grãos, eles têm muito vazio entre si. Então, ou seja, o volume realmente é um volume muito aparente. E, na verdade, eu preciso do volume real. O que é o meu volume real? É como se eu estivesse medindo cada grãozinho desse aqui. Então, cada grãozinho, eu tenho que medir o volume de cada grãozinho e somar tudo. Esse vai ser o meu volume real. Eu tenho que descartar qual que é a minha água, eu tenho que descartar qual que é o meu vazio, eu quero saber somente qual é o volume do meu material, ou seja, o material mesmo em si, não é o volume aparente. Então é como se eu tivesse somando aí, ó, então eu quero o volume real. Como se eu estivesse somando cada grãozinho desse aqui, ó. Como se eu tivesse medido um grãozinho, o outro, mais um, mais outro. Vou medindo grão por grão para que eu possa realmente saber qual que é o meu volume real. Eu não quero saber quanto que tem de água nesse momento, né? Eu não quero saber quanto tem de água e nem quanto tem de vazio. Eu preciso de saber o volume real, porque quando eu vou determinar as minhas quantidades de material na minha mistura da argamassa e do concreto, o meu traço, que a gente chama de traço, ele é dado em volume real. Então eu preciso de saber disso. Então é como se eu estivesse medindo cada grãozinho desse material. Então o somatório desse grãozinho vai me dar a parte sólida aí, ó, essa parte sólida. Então esse é o meu volume real, diferente do volume aparente que nós falamos no slide anterior. Então esse é um conceito importante da gente saber, diferenciar volumes reais de volume aparente, porque eu vou precisar da massa unitária e vou precisar da massa específica. Quando eu estiver falando de volume real, eu vou estar falando de massa unitária. Quando eu estiver falando de volume aparente, eu vou estar falando de massa unitária. Quando eu estiver falando de volume real, eu vou estar falando de massa específica. Tá? Então, a massa específica do agregado é o quê? É o método baseia-se, aqui é o exemplo de como que a gente calcula. Então, o método baseia-se no princípio de Arquimedes, que ensina que todo corpo mergulhado num fluido recebe um esforço vertical de baixo para cima, que é o empuxo, igual ao peso do volume deslocado. Sendo o fluido a água, o volume de água deslocado correspondente ao volume do material real. Então, MS menos MA do corpo
nela mergulhada. Então, resumidamente, o que eu mostrei para vocês que eu tenho várias fases do meu agregado. Eu tenho uma hora que ele está seco em estufa, então ele está totalmente seco. Eu vou ter uma massa específica seca. Eu tenho uma hora, no slide lá que eu mostrei para vocês, que eu tenho a superfície do meu agregado está seca, porém internamente ele está com umidade. Então eu vou ter uma massa específica saturada de superfície seca. E eu vou ter uma massa, que é o que a gente vai trabalhar mais, que é a massa aparente, quando o material está com umidade elevada na sua composição. Então não se preocupem muito com a fórmula agora, nos exercícios a gente vai conseguir fixar. O que é que vocês precisam de entender? É que nesse caso aqui eu estou falando de densidade. A densidade ela é em cima de volume real. Então a massa específica ela tem a ver com o volume real e a massa aparente tem a ver com o volume aparente. Então como é que eu faço um ensaio? Eu tenho um material aqui preparando para o ensaio. Eu deixo ele numa estufa, num ambiente com água saturada, eu saturo ele todo e deixo ele ficar escorrendo. Aí esse material aqui, ó, vou ampliar para vocês verem. Ó, ele foi mergulhado 100% na água. Ó, ele mergulha aqui num balde d'água, a gente pesa esse material e depois ele deixa para escorrer. Então ele fica, o excesso da água vai descer para a peneira aqui embaixo, então ele vai ficar úmido e a gente tira o excesso com um pano. Então esse material aqui é um material saturado. Então no laboratório nós vamos conseguir identificar melhor isso, tá? Pode se preocupar com isso agora não. Então como é que é feito? Ó, o passo a passo do ensaio. Então a gente coloca uma amostra no recipiente, cobri-la com água, deixa em repouso 24 horas, depois estendê-la sobre uma superfície plana, revolvendo a amostra com frequência para segurar a secagem uniforme. Então, coloque o agregado miúdo no molde, sem comprimi-lo, compacta sua superfície suavemente com 25 golpes, hastes de socamento e então levantar verticalmente o molde. Se ainda houver umidade superficial, o agregado conserva na forma do molde. Então, ou seja, se tiver umidade no material, quando eu tirar o molde, ele vai ficar conciso, né, coeso. Mas aqui é o passo a passo, nós vamos fazer isso no laboratório com bastante tranquilidade, tá, pessoal? Então aqui tem as fórmulas que a gente vai aplicar e importante saber dos volumes. Massa específica, toda vez que eu estiver falando de massa específica, gente, massa específica, eu estou falando de volume real. Massa unitária, eu vou estar falando de volume aparente. Então, a fórmula que nós vamos mais utilizar vai ser a massa específica aparente, que é a massa do material, eu peso e divido pelo seu volume real, tá? Então, o V e o VA aqui é o volume total menos volume aparente, vai me dar o volume real. Como é que eu meço esse volume real? Como é que eu faço para medir o volume real no laboratório? Então, é difícil, mas existem equipamentos que a gente consegue fazer essa medida. Pela fórmula do empuxo, existe esse equipamento aqui, ó, que ele tem essas duas barriguinhas aqui, esses dois bojos, e esse equipamento ele vai estar sempre marcado aqui no meio. Eu vou mostrar o vídeo para vocês também como é que é feito esse ensaio. São 2 ensaios para a gente determinar qual que é o volume real. Então o que acontece? Eu tenho esse frasco com água nessa medida aqui e eu coloco o agregado internamente no frasco. O que acontece com a água? Ela vai subir e dar uma marcação de volume. Então esse deslocamento da água, ou seja,
essa variação do volume inicial para o volume final é que vai me dar o meu volume real. Quando a gente estuda lá no ensino médio sobre o empuxo, normalmente o exemplo é da banheira que está completamente cheia e um corpo entra na banheira e a água transborda. O volume do corpo que entrou é o volume da água que transbordou. Então, esse ensaio faz isso. Inicialmente eu boto numa marcação que normalmente ela é 200 miligramas, encho de água e depois eu coloco o material aqui dentro. Quando eu colocar o material, a água vai subir. Então, o volume inicial menos o volume final vai me dar o meu volume real. É assim, esse é um dos ensaios que eu consigo medir o volume real dos materiais. Eu vou passar para vocês um vídeo ao final da aula agora sobre os dois ensaios do volume para medir volume real. Então, recapitulando aí as coisas importantes que a gente viu até agora. Nós vimos sobre a umidade, que é uma coisa importante da gente estabelecer qual que é a umidade do agregado. Nós vimos sobre o inchamento, que tem uma influência grande, principalmente quando eu vou fazer as minhas medidas em volume, então eu preciso saber qual que é o inchamento. E o próximo conceito que a gente viu foi com relação a volume aparente, que é quando eu estou medindo junto os vazios, a água e o sólido, então eu estou fazendo uma medida de volume aparente. E agora, por último, a gente viu o volume real, que é como se eu medisse cada grãozinho daquele material, somado cada volume só da parte sólida. Então, e nós vamos fazer os ensaios para poder fixar como é que mede esses volumes. Então, outras coisas que são importantes da gente saber com relação aos agregados. O que é nocivo à areia, por exemplo? Então, na areia, a gente sabe que ela é extraída da natureza ou é de barranco, um barranco que ele é lavado e com isso normalmente tem argila misturada, ou ele é do leito do rio, extraído lá embaixo do leito do rio. Uma draga puxa e vai peneirar essa areia. Essa areia vem com impurezas. Existe uma tabela, uma regra de impurezas que é permitido ter. É muito difícil ela ser completamente limpa, mas existe uma regra, uma tabela que define qual que é o grau de impureza que eu posso permitir. Então é a norma 7218, ela fala, por exemplo, sobre torrões de argila. Na areia pode ser que tenha torrões de argila. Então ela é nociva para agregados miúdos, quando é acima de 1,5% de argila. Então eu tenho que medir isso no laboratório também, separar os materiais e medir quantos por cento de argila eu vou ter na minha areia. Se o meu concreto for concreto aparente, né, se eu for fazer um concreto aparente, essa impureza ela sai de 1,5% para 1%. E se for um concreto submetido a desgaste, por exemplo, um piso, né, essa impureza de 1,5% ela pode ser a 2%. E nos demais concretos, até 3% de argila a gente permite. Outro material que é nocivo são materiais carbonosos, né, sob a forma de carvão. Então, por exemplo, lá na areia que eu extraí, pode ter madeira misturada, mesmo que seja em pequenos volumes, na própria granometria da areia, mas pode ter material com base de carbono, né? Então, eu posso ter até 0,5% desse material. E material pulverulento, que é um material muito fino, ou seja, abaixo da peneira 0,15, a gente já considera que é material pulverulento, é mais abaixo da areia, uma granometria abaixo da areia. Normalmente é o que está abaixo da peneira 200, que é 0,75. Normalmente esse material, toda a areia tem essa parte fina. E ela é permitida entre 3% e 5%. Impurezas orgânicas, ou seja, restos de animais e vegetais. Restos de animais e vegetais. E alguma substância química.
Então, eu não meu agregado tem que ser inerte, né? Ele não pode sofrer reação química. Mas, eventualmente, na natureza, pode ser que tenha alguma areia, por exemplo, que venha com algum óxido de ferro ou presença de carbono, CaCO3, pode estar contaminando a minha areia. Então, aí por fim, aí uma tabela para vocês observarem com relação o que é nocivo na areia, o que é permitido. Tá? Então, é um resumo do que nós falamos até agora. Então, eu tenho a parte de torrões de argila e material friável, que é o material que dissolve com a água. Eu posso ter 3%. Materiais carbonosos, para concreto aparente 0,5%, concreto não aparente 1%. Material fino, que passa na peneira 200, a peneira 7,5%, concreto submetido a desgaste superficial 3% e concreto protegido de desgaste 5%. Impurezas orgânicas, pela ABNT NM49, a solução obtida nos ensaios deve ser mais clara do que a solução padrão. Existe uma solução líquido padrão que a gente mede, ele tem uma cor, tem que ser mais claro que essa cor. Diferença máxima aceitável entre os resultados de resistência à compressão comparativos a 10%. Então eu vou fazer alguns ensaios de resistência à compressão e ele tem que dar, a variabilidade dele tem que ser inferior a 10%. Aqui é a mesma tabela, só a parte de cima, que é o mais importante, que são os torrões e materiais carbonosos. Então está só repetindo a parte de cima da tabela, que é a parte mais importante. E no caso do agregado graúdo, existe um ensaio, esse a gente não vai conseguir fazer no laboratório, mas é um ensaio do desgaste da brita. Então eu tenho, que consiste da seguinte maneira: existe esse equipamento onde ele é rotativo e dentro dele tem umas esferas metálicas que vai batendo, à medida que vai rodando, vai batendo na brita, obviamente essa brita vai quebrando, deteriorando. Essa relação do material que sobra e o material vai caindo, aquele é furado, então vai cair nesse material. Então, até no limite de 50% da massa inicial, se eu pesei 3 kg de pedra, o que sobrar até 1,5 kg, ele é permitido. Se sobrar menos, esse material está abaixo do nível de utilização. Esse chama abrasão de Los Angeles, é um ensaio, ele principalmente para pavimentação, que a gente utiliza. Para concreto, a gente não utiliza muito esses ensaios. E uma outra coisa importante nos agregados é a questão da sua forma, né? A forma dos grãos. O índice de forma dos grãos agregados não deve ser superior a 3. O que é esse superior a 3? Eu tenho duas medidas básicas. É a medida maior no comprimento do agregado e eu tenho uma espessura desse agregado, que essa espessurinha é aqui. Essa relação, eu dividi o C, que é a parte maior, dividido pelo E, ele não pode ser inferior a 3, superior a 3. Então a gente mede pedrinha por pedrinha, faz o cálculo lá. Essa é a maneira que a gente ensaia o tamanho dos grãos para o concreto. Vou passar para vocês, agora antes dessa entrega na próxima aula aqui, o videozinho de como que a gente faz os ensaios. Vou passar aqui para vocês como é que a gente faz os ensaios de densidade. Densidade real do agregado miúdo. Equipamento necessário: peneira 10 ou 2 milímetros. Peneira 200 ou 0,075. Fundo. Balança. E piquinômetro de vidro com rolha perfurada. O operador
inicialmente pesará o balão. Esse peso será registrado. Em seguida, o operador colocará a amostra no balão. Para esse processo, poderá utilizar um funil de papel para facilitar a colocação da amostra no balão. Essa amostra terá cerca de 200 gramas. Em seguida, o operador colocará água destilada até cobrir a amostra. Em seguida, o operador levará a amostra com água para uma fonte de calor, para agitá-la, para retirar bolhas de ar. O operador, na fonte de calor, ficará agitando a amostra por 15 minutos, para evitar o superaquecimento e para retirar da amostra as bolhas de ar. Em seguida, o operador completará a água até a marca de aferição do balão. Se for o caso, para terminar a aferição, poderá ser utilizado uma pipeta. Em seguida, com a rolha, o balão será pesado. Após a pesagem, será retirada a amostra e a água do balão. Após a retirada da amostra, o balão será limpo e colocado a água novamente nele até o ponto de aferição.
novamente com o auxílio de uma pipeta, será zerada a aferição. Em seguida, o balão será secado externamente com o auxílio de um pano para retirar eventual excesso de água. E será novamente pesado. Em seguida, após a coleta de dados, será efetuado os cálculos. Bom, pessoal, esse foi um ensaio. Agora o outro ensaio, que é do frasco de Chapman. Também é a mesma coisa. Densidade real com o frasco Chapman. Equipamento utilizado: frasco Chapman, peneira número 4,75 milímetros, fundo. A amostra seca e passada pela peneira número 4 para tirar grãos maiores que 4,75 foi preparada previamente. No frasco, o operador colocará água destilada, até atingir o ponto marcado entre os dois balões. Em seguida, com o auxílio de uma pipeta, o operador irá zerar. Após zerado, o operador irá colocar a amostra dentro do frasco. Com o auxílio de um funil, que poderá ser feito de papel, o operador colocará a amostra dentro do frasco. Essa amostra, previamente pesada, deverá ter 500 gramas. Em seguida, o operador irá agitar levemente o aparelho para retirar da amostra eventuais bolhas de ar. E a retirada das bolhas de ar, o aparelho ficará em repouso por 15 minutos, para depois ser efetuada a leitura. Após os 15 minutos, o operador irá efetuar a leitura. Nesse caso,
293. Então, pessoal, voltando aqui, veja como como ensaio ele é bem complexo, né? E tudo isso é para determinar o volume real do material. Os dois ensaios últimos que a gente fez, vocês viram no vídeo, nós vamos repetir no laboratório para vocês terem essa experiência aí. E como ele é complexo, quando eu quero medir o volume aparente é muito tranquilo, que eu vou lá, pego um recipiente graduado e o que der na leitura é o meu volume aparente. Porém, o volume real não é isso. O volume real eu tenho que usar ou o Chapman ou o Becker, um dos dois, para mim poder ver pelo deslocamento da água qual que é o volume real daquele material, tá? Então, não se preocupem não que nos exercícios e em laboratório nós vamos ratificar esse entendimento com vocês. E depois essa aula está sendo gravada, vocês podem rever os vídeos e rever esses conceitos. É isso que eu vou pedir para vocês para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos ter que nós vamos fazer só exercícios. Então é preciso que vocês venham com o conceito de umidade, inchamento, volume aparente, volume real bem fresco na cabeça para a gente poder fazer os exercícios com tranquilidade. A matemática, que eu falei para vocês, ela é bem simples, é dividir e multiplicar, porém o conceito que é importante. Então o que eu vou precisar para a próxima aula aí, uma entrega de vocês aí pelo blog também, vai ser postado lá. O resumo manuscrito sobre o que a gente falou hoje, que é umidade, inchamento, volume aparente e volume real. Qual que é o entendimento individual de cada um sobre esses três assuntos? Então é isso que vocês vão me apresentar como entrega na próxima aula. Lembrando sempre que todas as entregas nossas têm vale ponto, tá? E vai ser a forma da gente fazer a avaliação, a nota da A1. Ok? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Nossa aula estaria encerrando por aqui. Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Professor. Sim. Os trabalhos que a gente está fazendo, você está colocando nota lá no blog? Não, eu vou somar todos. Como é que será a nossa nota? Eu tenho todas as entregas, porque eu não sei quantos trabalhos nós vamos fazer até o final da A1. Então toda entrega vale ponto. Então quanto que vale? Vale o somatório, se forem 10 entregas, essas 10 entregas vai somar os 10 pontos de vocês, com peso 8, conforme a gente combinou no primeiro dia de aula. Então toda entrega vale ponto. Eu não estou lançando lá ainda não, mas ela vai ser o somatório de todas as notas. Eu vou fazer uma prévia das entregas de cada um e postar no blog para vocês irem acompanhando também. Ok? Então, alguma dúvida, pessoal? Professor? Sim. Pode falar. O trabalho da aula passada, aquelas tabelas, eu fui enviar, só que eu mandei o arquivo errado, ele foi incompleto. Como é que eu posso mandar de novo, que já está ocupado lá o lugar? Então você vai me mandar por e-mail esse arquivo, tá? Ah, tá. Já tem... Ah, tá. Deixa eu ver se tem marcado aqui. Se ele já está completo, ele vai estar lá que está completo, né? Então, mas eu vou considerar o que você me mandar por e-mail. Ah, deve estar ok. Eu coloquei, tinha dois, um pela metade, né? 2 arquivos aqui na tela, eu acabei enviando o errado, aí não deu pra mudar. Mas vamos mandar no e-mail então, obrigado, professor. Tá, ok. Então, pessoal, estou à disposição aí de vocês aí para tirar dúvida. Realmente essa aula de hoje foi uma aula bastante conceitual. Precisa de vocês depois reverem esses conceitos para a hora que for fazer os exercícios,
repetindo para vocês aí, a matemática dela é bem simples, porém a complexidade está no entendimento, que é volume real, volume aparente, umidade, inchamento. Cada um desses itens tem uma importância e é importante a gente entender bem esse conceito. Nos exercícios isso vão se traduzir melhor. Não vou passar os exercícios hoje porque são vários exercícios, são simples, rápidos de fazer e só para não tumultuar o pensamento. Na próxima aula, então, a gente vai ser aula só de exercícios, são vários exercícios para a gente poder fixar melhor o que a gente falou. Então, para a próxima aula, vocês vão precisar de um acompanhamento aí de caderno, alguma coisa para vocês irem anotando, tá? Estou à disposição, pessoal, de vocês aí. A chamada eu falei que ia fazer, eu não vou fazer, vai ser a entrega desse material aí na próxima semana, tá? E da minha parte aqui a aula tá, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, apesar de eu ficar aqui à disposição, por mim tá encerrada aí a aula de hoje. Ok? Boa noite a todos aí. Precisando de mim é só chamar aí no microfone. Até às 10h30 eu vou estar aqui à disposição de vocês. Boa noite. Professor, você não vai fazer chamada, não? Não, a chamada eu vou considerar a chamada